Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva às praias da Normandia e ao desembarque, mas não o de 1944, ao primeiro desembarque que aconteceu bem antes, uma história que talvez você não conheça. Desde 1942, os comandos britânicos começaram a explorar o litoral da França, já mapeando o terreno para um futuro desembarque que viria no dia D em 1944. Hoje vamos conhecer a história desses primeiros comandos que desembarcaram na Normandia, na praia de Omaha, e deixaram ali suas vidas. Uma história incrível. Mas antes de pisar na praia de Omaha, não se esqueça que nós levamos grupos todos os anos para a Normandia. E você pode participar, marchando conosco. Uma das formas é através do sorteio do canal Viagem na História. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Vamos então prestar a nossa homenagem aos primeiros que caíram em Omaha Beach. Nesse pequeno cemitério aqui em Saint-Laurent-sur-Mer, onde está localizada a praia de Omaha, e é um cemitério civil que fica bem ao lado da igreja, o Marcelo pode mostrar para a gente, a igreja de Saint-Laurent-sur-Mer. Nós temos 3 lápides de 3 comandos britânicos que morreram na praia de Omaha, mas não durante o desembarque do dia D. Morreram em setembro de 42, bem antes do dia D, da Operação Overlord. Esses comandos fizeram um ataque ousado exatamente na praia de Omaha, com o objetivo de mapear e também de capturar um guarda alemão para ser interrogado. Eles vieram atravessar o canal, foram lançados de bote e desceram na praia de Omaha. O que aconteceu foi que eles foram descobertos e um combate terrível aconteceu. Ao fim do combate, 3 soldados britânicos estavam mortos e foram enterrados pelos alemães com honras militares. 6 foram capturados e 2 fugiram. Hoje eu vou contar para vocês a história do primeiro desembarque em Omaha, em 42. Operação Aquatint foi o codinome de um ataque dos comandos britânicos na costa da França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. O ataque foi realizado em setembro de 1942, no local que mais tarde se tornaria a praia de Omaha Beach, e foi desfechado pelo Comando número 62, que também era conhecido como Small Scale Raiding Force, SSRF. Este ataque, assim como outros, atendia um pedido do chefe de operações combinadas da Grã-Bretanha, o almirante Louis Mountbatten, para sondar as defesas costeiras alemãs. Atendendo a este pedido, o SSRF, ou seja, o Comando 62, a força de ataque em pequena escala, montou uma série de operações a partir do início do ano de 42. As 3 primeiras missões foram sucessos completos. A Operação Barricada, que foi um ataque do comando britânico na noite de 14 de agosto e teve como objetivo uma peça de artilharia antiaérea e um radar a noroeste de Pointe du Sar, ao sul de Barfleur, na costa francesa. Os invasores cruzaram o Canal da Mancha em um torpedeiro e abriram fogo contra uma patrulha alemã, matando 3 e ferindo 6 antes de se retirarem. Já a Operação Dryad foi um ataque ao farol Casquet nas ilhas do canal durante a guerra. Os comandos capturaram o farol e seus ocupantes e partiram sem deixar vestígios de que alguém esteve lá. Já a Operação Libra foi uma operação dos comandos contra instalações alemãs na ilha de Ouessant, na península de Ushant, no extremo noroeste da França.
e aconteceu no dia 3 de setembro de 1943. Neste ataque, 2 alemães foram mortos e, embora o empreendimento não tenha conseguido encontrar informações úteis de inteligência, foi considerado bem-sucedido em sua tarefa principal como diversão. Operações estas que levaram Hitler a acreditar que o ataque seria em outro local, senão a Normandia. Mas entre todas essas operações da Força de Ataque em Pequena Escala, o Comando 62, a mais importante, ou pelo menos a mais simbólica, foi a Operação Aquatint, que estava planejada para setembro de 42. Seria uma missão de reconhecimento perto da cidade francesa de Port-en-Bressan, na Normandia. A missão era coletar informações sobre as redondezas e, se possível, capturar um guarda alemão. O tamanho do grupo de comandos nesta operação foi limitado ao número que um barco torpedo motorizado, o MTB, o famoso barco torpedeiro, poderia transportar. O comandante dessa operação, Aquatint, foi o Major Gus March Phillips, que liderou o ataque e era o comandante-geral do Comando número 62. A equipe era formada pelo capitão Graham Hayes, o capitão John Burton, o capitão Lord Francis Howard, o tenente Anthony Hall e o sargento-major Thomas Winter, além do sargento Alan Williams e os soldados Jan Hollings, holandês, Adam Orr, polonês, e o soldado Richard Leonard, um judeu-alemão dos Sudetos, além de André Desgrandes, um francês das Forças Francesas Livres. A missão era desembarcar na praia Port-en-Bressan, ao norte de Bayeux, e os comandos deveriam registrar informações de interesse sobre a área circundante, se possível, como eu disse, capturar um soldado alemão e retornar à Inglaterra. O grupo foi levado através do Canal da Mancha por um MTB, um torpedeiro de número 344. Esses torpedeiros eram chamados de os Spitfires do mar, porque eram muito rápidos e bem armados. O 344 era apelidado de Little Pisser devido à sua alta velocidade. Tinha 30 metros de comprimento e era uma das MTBs experimentais construídas em 1942. Quando perto da costa ocupada pelo inimigo, ela podia funcionar silenciosamente em motores auxiliares e estava armada com 2 torpedos de 18 polegadas, 2 metralhadoras Vickers e metralhadoras Lewis, e a tripulação era de 6 ou 7 tripulantes. Em 12 de setembro de 1942, o MTB-344 deixou Portsmouth à noite e chegou à costa francesa por volta das 10 da noite. Movendo-se a uma velocidade reduzida para evitar detecção e os campos de minas, observaram a linha da costa no escuro e identificaram incorretamente um vale que acreditavam ser o alvo, mas na realidade era Saint-Laurent-sur-Mer, um pouco à direita do alvo inicial. O grupo então, a partir da meia-noite, se dirigiu para a praia em um pequeno barco desmontável de fundo chato, muito utilizado pelos comandos, e era chamado de barco Goatley. Ao chegarem à margem, perceberam que estavam muito perto de algumas casas para deixar o barco onde estava. Arrastaram então uns 180 metros para o leste, longe das casas e perto da linha d'água. O capitão Lord Howard guardou o barco enquanto o resto do Comando 62 verificava a área para garantir que estava segura. No entanto, no caminho de volta para a praia, avistaram uma patrulha alemã de cerca de 7 ou 8 homens vindo na direção das casas, e então se esconderam. Esta praia onde desembarcaram, em Saint-Laurent-sur-Mer, na realidade era o que viria a ser conhecido mundialmente como a praia de Omaha, setor Green, ou seja, a praia do dia D, que foi visitada primeiro por este comando britânico. Por volta da 1 da manhã, os comandos foram descobertos por um cão de guarda da patrulha alemã. A patrulha abriu fogo contra eles com metralhadoras e granadas. O Comando 62 conseguiu dispersar a patrulha alemã, atirando de volta, e alcançaram o barco Goatley para retornarem ao torpedeiro. Porém, o capitão Lord Howard, que havia sido deixado para guardar o barco, foi ferido ao tentar reflutuar a embarcação, e os outros conseguiram puxá-lo para bordo do barco Goatley. O tiroteio durou cerca de 30 minutos. Quando a patrulha alemã avançou para a praia,
O tenente Hall tentou capturar um dos alemães, mas foi atingido na cabeça, e ele é que foi capturado. O comando o deixou para trás, presumindo que estivesse morto, e os homens no pequeno barco Götli conseguiram chegar a cerca de 90 metros dentro do mar. No entanto, foi localizado e atingido por 3 posições de metralhadoras acima da praia. O fogo combinado danificou o pequeno barco, que começou a afundar. Os comandos tentaram nadar até o torpedeiro, mas ele estava muito longe e o mar os impediu, sendo então forçados a nadar de volta à praia. O Inter foi alvejado e capturado, levado então para o quartel-general alemão e colocado junto com os outros comandos que também haviam sido capturados, como Howard e De Grange. O barco torpedeiro saiu do alcance das armas alemãs e, mesmo sofrendo danos no motor, conseguiu voltar à costa na esperança de achar algum sobrevivente. No entanto, foi alvo novamente e teve de se retirar para a Inglaterra. Na manhã seguinte, 13 de setembro, os comandos capturados, o Inter e De Grange, receberam ordens de recolher os corpos dos homens que haviam sido mortos na praia. Dos 11 homens que desembarcaram em Omaha, 3 foram mortos: o major Mark Phillips, o sargento Williams e o soldado Leonard. 4 foram capturados: o capitão Howard, o tenente Hall, o Inter e De Grange. Os outros 4 escaparam. Os 3 comandos foram enterrados na manhã do dia 15 de setembro. E embora os moradores fossem proibidos de assistir o funeral, 2 homens se esconderam atrás de um muro do cemitério para testemunhar os eventos. 30 soldados e um carro da Feldgendarmerie escoltaram os caixões para o cemitério, e uma salva foi disparada em saudação quando eles foram baixados para as sepulturas. Este local, onde os comandos que atacaram primeiro Omaha, pode ser visitado ainda hoje, e ali estão as lápides da Commonwealth War Graves Commission. O cemitério da igreja da Vila de Saint Laurent fica a poucos passos do cemitério americano da Segunda Guerra Mundial, na praia de Omaha, o famoso cemitério de Omaha, que contém quase 10 mil sepulturas. O cemitério americano recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano, mas pouquíssimas pessoas sabem das 3 sepulturas de guerra no cemitério da igreja de Saint Laurent. Eu também já visitei o cemitério americano em Omaha. Ele vale a pena ser visitado, tem muita história e ele é cinematográfico, e estão ali sepultados hoje mais de 9 mil soldados que deram a sua vida na campanha da Normandia. Mas é simbólico que muito perto, em Saint Laurent, no cemitério da igreja, estejam aí sepultados os 3 que caíram em combate em 42 na mesma praia, Omaha Beach. Vale a pena a visita. A praia de Omaha também foi invadida antes de 1944, a Operação Água Quente. Esse pequeno memorial relembra exatamente o que aconteceu aqui em 1942, a primeira invasão na praia de Omaha. Como toda história heróica, o desfecho é um pouco trágico. Vamos saber o que aconteceu com os participantes da Operação Aquatint e qual a importância que ela teve nos eventos posteriores, inclusive o dia D. O capitão Hayes, que não conseguiu nadar até o torpedeiro, mas escapou dos alemães, conseguiu ir para longe do tiroteio na praia e se escondeu na cidade francesa de Asnières-en-Bessin. Ele conseguiu escapar da captura, fez contato com uma família francesa local que lhe forneceu roupas civis e contatou a resistência. Hayes foi levado de trem para Lisieux e depois de várias semanas chegou a Paris, sendo transferido posteriormente através de uma linha de fuga da resistência para a fronteira espanhola, onde chegou em outubro de 42. Depois de atravessar para a Espanha, infelizmente foi capturado por guardas espanhóis da fronteira que o entregaram aos alemães. Hayes foi levado a Paris e mantido na prisão de Fresnes. Ali ficou em solitária por 9 meses e depois foi executado por um pelotão de fuzilamento em 13 de julho de 1943. Hayes havia desembarcado uniformizado e deveria ter sido considerado um prisioneiro de guerra, mas foi executado após a emissão da ordem de comando que pedia a execução de todos os comandos pelos alemães após a captura. O relatório final da operação apontou o ataque como um desastre. 11 homens desembarcaram, nenhum regressou ao torpedeiro. 3 morreram, Phillips, Lehringer e Williams.
2 ficaram gravemente feridos, 4 escaparam, mas foram capturados posteriormente. O relatório oficial sobre o ataque incluía o capítulo sobre lições a serem observadas para futuros ataques e desembarques. O relatório concluiu que é um risco muito grande empreender um ataque frontal a posições inimigas, mesmo aquelas consideradas leves. E com certeza isso levou à avalanche e ao esforço tremendo durante o dia D. Ou você viria com força total ou não adiantava fazer o ataque. Os heróis da Operação Aquatinta que o digam. Não é uma história incrível? Olha o que a guerra exige em termos de planejamento e preparação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se não estiver inscrito. Participe também da promoção do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.